Vamos avançar, pessoal, aqui com grandes Pablo Escobar, diretamente ali na praia de Copacabana, num cenário maravilhoso, né? Deixa eu pedir antes aqui, ó, um abraço aí para o Paulo Sérgio Pereira, que está chegando, Marcos Galantini, a Vida Ribeiro Santos, Ana Tereza Gomes, todo mundo que está chegando aí, vamos deixando comentários, curtindo, compartilhando. Quem puder, diga no chat de que cidades estão assistindo, cheguem deixando a curtida, compartilhando o link. Quem puder se tornar membro do canal, torne-se membro do canal, que nos ajuda bastante. Vamos com o Pepe aqui, ó. Expectativas, uma palhaçada absolutamente ridícula. Nós somos um mundo novo. Nós não somos contra ninguém. Bom pôr do sol do Rio de Janeiro. Cúpula dos BRICS 2025. Um enorme prazer estar aqui de volta. Eu cresci aqui, eu cresci alguns quarteirões daqui. Então, todas as memórias do passado e a memória do futuro que está sendo forjada aqui numa cúpula que não havia grandes expectativas antes e ela estava sendo eviscerada em diversos pontos, porque a presidência do Brasil resolveu fazer uma cúpula no meio do ano, em vez de uma cúpula anual dos BRICS, que é extremamente importante, que geralmente é em outubro ou novembro. Ano passado, outubro, em Kazan. A cúpula principal dos BRICS, até a grande cúpula dos BRICS, que foi ano passado em Kazan. No final, a gente já está no final, a cúpula já foi oficialmente encerrada. A gente está no pôr do sol do segundo dia agora. E o balanço desses 2 dias, especialmente de 2 ou 3 dias anteriores à cúpula, é excelente. E é um enorme prazer, no meu caso, como um brasileiro nômade, reconhecer tudo que foi feito de extremamente sério nessa cúpula, de diversos ângulos, não só algumas coisas que vieram diretamente da presidência brasileira, mas de contribuições, especialmente da Rússia. Na minha análise pessoal, a figura mais importante dessa cúpula, fora os líderes, fora os chefes de Estado, fora os seus representantes, foi o ministro das Finanças russo, Silvanov. Silvanov anunciou, depois da reunião dos ministros das finanças dos países BRICS e do NDB. Tá aí, ó, o Pepe Escobar era um cara que estava super, assim, cético em relação à cúpula do Rio de Janeiro, né? É um cara que não é muito de elogiar o governo Lula, né? Não é definitivamente. Vocês podem pegar aí todos os vídeos, a gente vem repercutindo muitos vídeos dele, né? Inclusive, tece várias críticas, né? E é uma opinião importante aí, dando conta do sucesso da cúpula, né? Sandra Ávila, lá no Facebook, ó, grande presença. Facebook que continua vivo aí, ó. Sandra Ávila tá por lá, ó. Elaine Pereira, de Belo Horizonte, conosco. Fábio Krause, o Eduardo Chiarini, de Belo Horizonte, chegando aqui conosco, ó. E o Roberto Silva, de Teutônio Vilela, Alagoas. Vamos ver o que o Pepe vai falar sobre esse ministro da Economia da Rússia. Que isso é outra história, né? A cúpula do Rio de Janeiro foi esvaziada. O pessoal não tem nem ideia de quem era a delegação russa que estava aqui, gente. A delegação russa é de altíssimo nível, vários ministros de primeiro escalão do governo russo. A China, o Xi Jinping não veio, aquela baboseira toda que a gente viu, né? Veio Li Qiang, que é o número 2 da China, que em questões econômicas saca muito mais do que Xi Jinping. Porque o pessoal não tem nem ideia de quem é o Li Qiang, né, gente? Não tem nem ideia de quem é. E aí, sabe? Chega a ser ridículo esses comentários que a gente andou vendo por aí antes da cúpula, né? Porque essa turma sumiu, né? Sumiu. Depois do sucesso absoluto da cúpula do Rio de Janeiro, não foram mais vistos esses ignorantes que estavam dizendo que ia ser um fracasso a cúpula. Com a presidente Dilma Rousseff, baseado em Xangai,
2 dias de discussões do NDB aqui no Hotel Fairmont, aqui do lado. Siluanov foi quem anunciou que esse é um projeto russo. Os russos, no ano passado, nas diferentes modalidades que eles estavam testando de novos arranjos financeiros e geoeconômicos, uma das ideias era como passar ao lado do SWIFT, tecnicamente, de uma maneira extremamente diplomática, mais direta e com um arranjo entre todos os 10 membros dos BRICS e, posteriormente, com os 10 partners também e com países que são membros do NDB, do Banco dos BRICS, e que ainda não são membros dos BRICS, exemplo, o Uruguai, de financiamento de projetos e de megaprojetos intra-BRICS e nos diferentes BRICS, passando ao lado do SWIFT. É uma nova plataforma e essa plataforma foi acertada entre todos os membros, foi aprovada e, segundo o Siluanov, a única coisa que falta é um grupo de trabalho e começar a trabalhar, que é uma mera formalidade. Muito, muito importante. Digamos que isso foi uma ligação direta Kazan-Rio, talvez a mais importante de todas. Porque o que a gente chama, eu resolvi chamar desde o ano passado de BRICS Lab, Laboratório dos BRICS. Eles estão testando modelos em tudo, em pagamentos, em passar ao lado do SWIFT, em passar ao lado de todas as plataformas do sistema financeiro internacional, mas de uma maneira extremamente cuidadosa, racional, tecnicamente impecável e, evidentemente, com um apoio consensual. Isso foi alcançado, talvez seja a conquista prática e técnica mais importante, que, evidentemente, está sendo, já foi soterrada na mídia mainstream, tanto brasileira, que é uma coisa absolutamente horrorosa, e na mídia ocidental, que o único blá 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 que se tinha é que a cúpula estava esvaziada porque Xi Jinping e Putin não estavam, que Lula estava juntando os autocratas, uma palhaçada absolutamente ridícula de gente semi-analfabeta. Os BRICS são um processo, eles não dependem de líderes específicos, embora Xi Jinping e Vladimir Putin sejam impulsionadores fundamentais dos BRICS. O fato deles não estarem aqui não é o menor problema. A China mandou o número 2. Uma palhaçada de gente semi-analfabeta. O Pepe Escobar sintetizou muito bem isso aqui. Li Qiang. E a Rússia mandou a segunda maior delegação com gente de altíssimo escalão, desde Siluanov a Maxim Oreshkin, que é um dos principais advisors do presidente Putin, chefes de empresas, gente da Rostec, da Rosatom, isso é super importante. E os chineses, evidentemente, não só a delegação chinesa, muito importante, como think tanks, alguns dos melhores analistas e acadêmicos chineses. Eu tive o prazer de encontrar essa semana aqui, muitos deles afiliados ao Beijing Club, que é um think tank pequenininho em Pequim, mas de um perfil altíssimo. Tem acadêmicos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, que é o principal think tank chinês, do Shanghai Institute of International, Instituto de Estudos Internacionais de Shanghai, Renmin, Fudan, Tsinghua University, que é a maior universidade chinesa. Muito importante. E pessoal, o que ele falou aqui também, dessa questão econômica, das rotas alternativas ao dólar, digamos assim, né? Algumas coisas importantes que aconteceram, decisões, né, formalmente tomadas na cúpula dos BRICS. O Banco dos BRICS, o NDB, ele passará a ser garantidor de empréstimos. Além de conceder empréstimos, ele também será uma espécie de um avalista, de um garantidor de empréstimos. Isso é fundamental para os países que necessitarem desse tipo de empréstimos, não precisarem recorrer ao FMI mais, não precisarem recorrer ao FMI. Os países, as instituições dos países do BRICS,
e que integram o NDB. A gente precisa lembrar que tem alguns países que estão no NDB e não integram os BRICS formalmente, como a Colômbia, que entrou agora recentemente, né? A Argélia, a própria Nigéria, né? Esses países poderão pegar créditos, buscar créditos e utilizar o Banco dos BRICS como um garantidor dessas operações. Isso é de suma importância para os países do sul global. Outra questão que é muito importante é a securitização dos BRICS também. A gente tinha alguns problemas na questão do comércio internacional dos países dos BRICS, exatamente pela questão da securitização ser 100% das instituições financeiras ocidentais. E aí, o que causava isso aí? O seguro de transporte das mercadorias comercializadas, um navio petroleiro, por exemplo, tá? Um navio petroleiro que saísse do Irã ou da Rússia para um outro país, por força das sanções impostas pelo Ocidente ao Irã, à Rússia, ele não tem condições de fazer esse transporte com seguro pelas securitizadoras ocidentais. Com a criação de uma securitizadora dos BRICS, e isso está na Declaração do Rio de Janeiro, e começará a ser estudado e implementado, isso é tranquilo de implementar, inclusive com o apoio no Banco dos BRICS. Isso em pouco tempo estará implementado com o apoio do NDB, do Banco dos BRICS. Com isso, abre-se uma janela de comércio importantíssima para os países dos BRICS também. Pouca gente tem falado nisso. Eu vi, se não me engano, o Marco Fernandes abordando esse tema aqui no programa do GGN. Houve vários avanços muito diretos em diversas áreas e muitos deles até não esperados. Por exemplo, o início de uma associação mediática intra-BRICS se expandindo dos nós principais para os outros. E uma discussão que a gente teve muito importante durante essa semana, que é constituir um sistema mediático. Ainda não se sabe se público ou privado, na verdade é um mix dos dois, intra-BRICS também, como se fosse uma agência de notícias BRICS gigante. Isso já começou a ser discutido na prática entre muita gente. E uma coisa... No Fórum de Jornalistas de Niterói se discutiu essa questão, né, dessa agência midiática, que também é importante para romper com essa hegemonia midiática do imperialismo, né? Gabriel Santos conosco aqui, ó. Maninho Oliveira, 13 graus em Porto Alegre. Aqui tá me marcando 14, tá, Maninho? O Luiz Santos, grande camarada, Luiz Santos está aqui conosco também, ó. E a Elisa também está chegando por aqui, ó. Grande abraço para todos. Um super importante também que está incluído em tudo isso, que é fact-checking. É você checar informações e checar fontes, que está ligado a uma associação que foi fundada na Rússia e que é uma associação internacional, chama-se Global Fact-Checking Network, uma network internacional de checagem de notícias. Eu sou um dos representantes dessa GFCN e a gente está começando a expandir e queremos levar para todos os BRICS e depois para os partners dos BRICS também. Ou seja, é a constituição de, digamos, uma matrix mediática dos BRICS fora da dominação da mídia mainstream internacional e das Big Techs. Inteligência artificial, regulação de inteligência artificial foi discutida aqui também, e algumas mesas diretas muito importantes. No caso da China, por exemplo, no caso da Índia, por exemplo, o MOD quer montar uma parceria estratégica com o Brasil. A gente não sabe exatamente quais são os termos disso, curto, médio e longo prazo, mas o fato é que ele veio aqui com uma delegação indiana de peso e que essa ligação, especialmente econômica e de parceria estratégica Índia-Brasil, está andando, é muito importante. No caso do Brasil, uma excelente surpresa. O evento mais importante dessa cúpula, fora
as reuniões de chefes de Estado foi o Business Council, o Conselho de Business dos BRICS, que se reuniu na sexta-feira para as deliberações finais. E espetacular. É onde você sente o pulso do Sul global, porque você vê businessmen e businesswomen do mundo inteiro, da Nigéria, dos partners, do Sudeste da Ásia, da Malásia, etc., interagindo, mostrando os seus projetos e buscando financiamentos para os seus projetos também. Eu falei com muita gente, por exemplo, da África do Sul, fazendo a ligação África do Sul-Brasil, buscando projetos bastante específicos, que precisam, às vezes, um pequeno financiamento para decolar. Isso foi muito elogiado pelo presidente Lula no seu discurso, abrindo o dia final do BRICS Business Council. E, muito importante, essas associações de mulheres dos BRICS, associações nacionais de mulheres businesswomen dos BRICS nos diversos países, elas estavam todas representadas aqui. Eu falei, por exemplo, com nigerianas, com egípcias, super importante, e isso foi ressaltado pelo presidente Lula também, entendendo que esse desnível e essa desigualdade em remuneração e em reconhecimento do sexo feminino na escala de business global está começando a mudar a partir dos BRICS também. Super importante. O Brasil foi anunciado pelo presidente Marcos Galantini, Ronaldo Gomes, lá em Contagem, Minas Gerais, Regina Alves deixando um pingo, Marcelo Duarte chegando aqui dando uma boa noite, Heitor Trindade, Gabriel Santos, Lorival Santos, BRICS, a pedra no sapato do extremismo, é o fim do bolsonarismo. E quem é que deixou um comentário aqui? É o Marcos Galantini, né? Não é à toa que o Trump e a União Europeia estão desnorteados, vão se explodirem com sua arrogância. Verdade, verdade. O Brasil, Lula e o Brasil vão à cúpula da ASEAN em Kuala Lumpur, na Malásia, em outubro. Falamos sobre isso. Isso é de uma importância gigantesca. É a aproximação, fundamentalmente, de business América do Sul, capitaneada pelo Brasil, digamos, isso, e os 10 do Sudeste da Ásia, cujo maior parceiro comercial para os 10 da ASEAN é a China. E o maior parceiro comercial do Brasil é a China também. Os chineses são um caso à parte. Por exemplo, as conversas que a gente teve com o pessoal do Beijing Club, nós fizemos uma sessão fechada na PUC, aqui no Rio de Janeiro, organizada pelo Beijing Club, com alguns dos melhores acadêmicos chineses. Tinha 2 sul-africanos e vários brasileiros também. Discussão mais alto nível em tudo. E forjando essa aproximação cada vez maior acadêmica entre os principais países dos BRICS. Eu espero que isso extravase para a Rússia também. Por exemplo, hoje à noite, depois de falar com vocês, vai ter uma reunião onde a gente pode, quem sabe, juntar o pessoal do Beijing Club com vários russos também e começar a expandir e com outros think tanks russos, expandir na verdade, essa bola rolante. Muito, muito importante tudo isso. Então, a expectativa de que isso estaria mais ou menos paralisado por uma série de problemas de política interna brasileira, por exemplo, a estupidez da mídia hegemônica brasileira, eles não têm nenhum interesse de perguntar sobre a relação do Brasil com outros membros dos BRICS. A única coisa que lhes interessa é a corrida presidencial aqui ou, eventualmente, achar uma maneira de pegar a Lula pelo pescoço. Bom, mas isso não interessa, porque é irrelevante, na verdade. O relevante, pelo menos, e isso, mérito para o presidente Lula de reconhecer, a nova articulação geoeconômica e geopolítica com o BRICS no centro, isso avançou muito nessa cúpula, ainda que não tanto quanto muitos de nós estávamos esperando. A declaração final, com mais de 130 pontos, muito importante, que denunciou o que deve ser denunciado: o genocídio em Gaza, os ataques terroristas contra alvos russos, o ataque absolutamente de terror de Estado dos americanos contra as instalações nucleares no Irã. E, evidentemente, no meio, como não podia deixar, o condutor circense na Casa Branca resolveu interferir
no último dia, no segundo dia antes do fechamento dos BRICS, soltando mais um dos seus ataques infantis de desespero e de gritaria, dizendo que vai tacar 10% de tarifas extras em todos os países dos BRICS ou associados aos BRICS por suas políticas, entre aspas, anti-americanas. Bom, a primeira vez que ele atacou eram 100% de tarifas, agora passou a 10%. Próxima vai ser o quê? 0,5%. Ninguém mais nem presta atenção nessa palhaçada. Não é importante. E eu gostei do presidente Lula falar, olha, ele que dê pitaco, ou patico, ou palpite, ou seja, o que for, na terra dele, não aqui. Ótimo. Basta uma frase. Diplomaticamente, quem respondeu antes mesmo desse ataque, o Grandmaster, o grande Jedi, Sergei Lavrov. Grande Jedi, Sergei Lavrov, um dos maiores diplomatas, né? Aliás, a dupla Lavrov e Putin é que dupla forte, né? Forjada nas escolas soviéticas, né? Forjadas nas escolas da diplomacia soviética. O maior diplomata do planeta em ação, que diz que o sistema montado pelo Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial está no final e isso os leva a um desespero cada vez maior. É a síntese diplomática do desespero justamente do Ocidente. Vocês olhando as manchetes da imprensa mainstream ocidental sobre os BRICS, é uma maravilha, porque é a síntese da dissonância cognitiva, da estupidez desmesurada, da falta de informação absoluta, da arrogância absolutamente extrema. Evidentemente, mídias controladas por um punhado de oligarcas em cada um dos países, inclusive aqui, como vocês sabem melhor do que ninguém. Então, o balanço fundamental, geoeconomicamente, muito importante. Em termos de organizar uma nova arquitetura financeira e de comércio e de pagamentos, de contratos e de articulações comerciais, um grande avanço. Unidade dos BRICS, um enorme... Unidade dos BRICS, eu falei sobre isso, aí é muito importante, deu para notar que a partir dessa cúpula houve um fechamento aí, a unidade está muito forte, efetivamente. O Pepe falou do Lavrov, eu encontrei um vídeo aqui, ó, deixa eu ver se é esse vídeo aqui, deixa eu soltar aqui para vocês. Отношение к тем, кого не хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи. А нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские. Вот такие параллели я бы господину Мерцу посоветовал все-таки для себя уяснить. Não é essa, mas essa fala também é ótima, né? Alertando ali os alemães do perigo do nazismo ucraniano, né? Eu estava procurando uma fala do Lavrov, que eu baixei um vídeo, mas agora não vou encontrar, infelizmente, dele falando sobre a questão do dólar, né? Que a utilização do dólar como arma de guerra, diz o Lavrov, tem trazido prejuízos severos ao comércio mundial, né? E isso é pura verdade, né? E a bola passa agora para a presidência indiana dos BRICS no ano que vem. O fato de Modi e uma delegação indiana importante terem vindo aqui já é muito, muito importante, sem dúvida. A gente espera que, como os russos ajudaram os brasileiros esse ano nessa transição, os brasileiros vão ajudar os indianos para a transição do ano que vem. E o fato de que os BRICS agora, a unidade dos BRICS agora é explícita. Os 10 países membros, incluindo a Indonésia como membro pleno e o Irã, atacado pelo Império, membro pleno, e os 10 parceiros, incluindo os nossos vizinhos latino-americanos, Bolívia e Cuba, 3 do Sudeste da Ásia, que é uma das grandes fronteiras de desenvolvimento do futuro próximo, como o presidente Putin está sempre falando, Marcelo Vietnã, Duarte, Malásia e grande Tailândia. abraço. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que é um dos grandes líderes do Sul global, esteve aqui. Ele fez um discurso rápido de entre 10 e 15 minutos no início do Business Forum dos BRICS e deu um show. A plateia estava
embasbacada, porque a maioria absoluta nunca tinha visto o Anwar em público. Ele é um excelente orador e ele tem uma capacidade de concisão e explicar. No fundo, ele explicou a razão de ser dos BRICS em menos de 10 minutos, o que muito pouca gente no mundo é capaz de fazer. E contando, olha, nós somos um mundo novo, nós não somos contra ninguém. Nós somos basicamente o que os melhores acadêmicos chineses definem, o pós-Ocidente. O pós-Ocidente está sendo articulado pelos BRICS. Tudo isso juntando dá um painel e um resumo extremamente auspicioso de tudo que aconteceu aqui. Antes do pôr do sol, e com a volta do mínimo de sol no Rio de Janeiro, porque o tempo foi um horror na maior parte dos dias, uma mensagem de esperança para o futuro. O futuro de um mundo possível, coeso, justo, equânime e anti-unilateral continuou a ser forjado no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro por todas as esferas do Sul Global. Muito obrigado, assine o canal, até a semana que vem, não sei aonde, infelizmente não vai ser mais do Rio de Janeiro e da América do Sul, em algum ponto da nossa galáxia. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, Pepe, inscreva-se, ative o sininho, curta, compartilhe, quem não curtiu ainda, deixa a sua curtida agora, que é o momento. Mensagem final do Pepe, responde o Maninho Oliveira, eu acho, né? BRICS bem fechadinho é a grande alternativa ao FMI ou estou enganado? Não, com certeza é a alternativa. É a alternativa não só ao FMI, ô Maninho Oliveira, como ao sistema de sanções imperialistas e como a tentativa do imperialismo de esmagar qualquer país que minimamente se oponha às suas práticas comerciais, né? Sávio T chegando aqui, grande abraço. Encarnação Melgar está conosco aqui também, grande abraço. Orlando Balbino chegando também. Paulo Sérgio Pereira, a intelectualidade de um cérebro ímpar merece aplausos. Viva o Brasil dos brasileiros com Lula presidente. Brasil soberano, sim, viva os BRICS. É isso, né, pessoal? Esse é o ritmo, né? Brasil soberano, não vão nos subjugar. Brasil é dos brasileiros, Brasil soberano, a gente tem condições de encarar essas tarifas, mesmo que o bravateiro não volte atrás, né? Não volte atrás. Lá nos Estados Unidos ele é chamado de chicken, né? Como é que é? Chicken, não sei das quantas, eles têm até um termo lá, taco, né? Trump, não sei o que, chicken, alguma coisa assim, dizendo que ele sempre volta atrás do que ele fala. Bravateiro Trump, né? Bravateiro Trump. Então, importantíssima essa manifestação em São Paulo, com 15 mil pessoas na rua. Foi maravilhosa e a gente pode atingir mais nas próximas, né? Mobilização total nas redes e nas ruas, né, pessoal, contra os ataques que estão sendo feitos ao Brasil, e vamos ficar muito atentos e apontando os traidores da pátria, que estão tentando voltar atrás. O Tarcísio Freitas apagou a postagem que ele fez com aquele boné ridículo, né? Aquele boné ridículo, Make America Great, né? São assim, servidões, né? Sabujos do imperialismo aqui dentro do Brasil, né? Não adianta apagar as postagens, senhor Tarcísio. O senhor está marcado como um traidor da pátria que aplaudiu Donald Trump o tempo inteiro, sendo o estado que o senhor deveria governar, né? Não vou dizer que governa. O estado que o senhor governa é o maior atingido pelo tarifaço do senhor Donald Trump, que o senhor aplaudiu, botou bonezinho e defendeu. Só faltou fazer que nem o sabujo mor, né, do imperialismo do Bolsonaro, só faltou bater continência para a bandeira estadunidense e chorar ouvindo o hino dos Estados Unidos, né? Então é isso. Pessoal, agradecer muito aqui, ó, Mauri Gonçalves, Paulo Sérgio, Gabriel Santos, Lorival Santos, Marcos Galantini, o Heitor Trindade, Encarnação Melgar, o Sábio, todo mundo que esteve aqui conosco, ficou até o final. Muito obrigado, tá, pessoal? Sábado à noite, fiz uma entrada aqui que era para ser rápida, já estamos com quase 1h15 no ar aqui.
Amanhã, 21 horas, tem o BRICS+, tá? Programas BRICS+, o Albérico estará aqui, eu creio que ele vai fazer um exame aí desses mais de 130 itens da Declaração do Rio de Janeiro. Fiquem ligados aí, que a programação tá muito boa aqui no canal. 9 horas, 14 horas e 21 horas são os horários nobres aqui do canal. Sempre tem alguma coisa ao vivo nesses horários. E vários cortes sendo publicados, aí tem muito material bom aqui no canal. Sigam também o nosso canal de cortes, tá, pessoal? youtube.com/cortes da VT, cortes da voz trabalhadora. Tem muita coisa boa também no cortes. E um último pedido que eu faço para vocês, pessoal. 145 comigo ao vivo aqui, ó. Inscrevam-se nos grupos de WhatsApp e Telegram, tá? Os links estão aqui na descrição do vídeo. Importantíssimo para nós isso aí, fortalecer esses grupos de WhatsApp, fortalecer o nosso Telegram, o dia inteiro com novas notícias ali. Então, quem quer ficar bem informado, inscreva-se ali no canal do Telegram da Voz Trabalhadora. Links aqui no chat, tá? Na descrição, desculpa. Links na descrição do vídeo, tá, pessoal? Bom sábado para todos aí, bom domingo. Até a próxima. Valeu!